Boa noite a todos e a todas, tanto os alunos quanto os regentes que estão conosco aqui. É um prazer recebê-los, é um prazer enorme estar com o Ronaldo aqui, um amigo de longa data que estávamos relembrando algumas coisas, né? E também, Ronaldo, eu até achei uma foto daquele encontro de corais do Conservatório 2012, que a gente juntou os coros, você regeu os dois coros cantando Sério? Eu Planeta lembro. Água, né? Eu apresentei o coro do projeto, você tocou, você me Aham. acompanhou o coro. E aí depois você regeu os dois coros cantando Planeta Água, não esqueço disso. E aí eu achei Olha, uma foto, mandei para eles, tudo. Então você faz parte da história do coro, né? Depois a gente fez é, algumas coisas juntos lá com aquele arranjo de Natal, festival de Natal. Juntamos um grupo instrumental, não sei se você lembra. E depois fizemos coisas suas, né? A cantatinha de Natal, algumas composições. Enfim, tem muita coisa pra gente conversar hoje. Eu vou pedir então para você se apresentar, porque embora você faça parte da história do coro, estes aqui não te conhecem, né? E é penso que verdade. os regentes também não. Então fique à vontade. Então tá, primeiramente, Luiz Gustavo, quero agradecer muito o convite, é um prazer voltar a falar com você, voltar a ter o contato com o coro do Projeto Espaço Feliz, né, e tá em contato com vocês, conversando. É muito boa a oportunidade, brigadão, viu? Então, meu nome é Ronaldo, eu sou professor de música há alguns anos. Na verdade, quando eu comecei a estudar música, eu já fazia música de forma familiar, né? Por ter nascido numa família evangélica, né? Que nós frequentávamos semanalmente uma denominação religiosa. Nós tínhamos o hábito de cantar bastante em casa, cantava no coral da igreja. Então foi difícil assim a música quando ela começou na minha vida, porque ela sempre existiu, né? Então eu fui morar em Tatuí, aí no, na cidade em que a maioria de vocês moram, né? Em 1984, quando a gente mudou de Santo André para Tatuí com a empresa que meu pai trabalhava. E aí eu estudava, eu cantava no coral da escola, fazia essas atividades musicais, mas eu estudava piano também, né? Eu estudava com uma professora muito querida aí em Tatuí, a Helena Sheffield. Ela foi minha primeira professora de piano, veja, fiquei 7 anos com ela, foi muito legal. E aí, então, fui desenvolvendo, mas assim, gente, eu não queria ser músico, não, eu queria tocar, cantar, queria, sabe, não com essa pretensão. Tanto porque depois, quando eu fui crescendo, na minha família, tinha, eu não, sem contar comigo, tinha três músicos, né? Meu irmão, que já fazia faculdade de música, e mais dois primos. Então, assim, acho que até eles pensavam assim, lá vem o Ronaldo querer ser músico também, acho que ele devia ser outra coisa. E eu meio que acreditei nisso e fui querer fazer engenharia da computação, mas sempre continuei estudando música. Fiz, mas gente, sabe quando não é a sua praia? E aí você insiste no negócio? E aí então assim, agora eu, olhando o passado, né, eu falo assim, graças a Deus que eu não passei nenhum vestibular de engenharia da computação. Porque, né, não era para ser. Inclusive, eu havia feito o curso técnico no ensino médio, processamento de dados, que na época era um curso, né, para essas coisas, mas eu não passei mesmo. Fiz jornalismo um semestre, desisti, porque eu vi que não era o que eu queria. Aí, não, vou assumir, vou fazer música. Estudei um ano, entrei no Conservatório de Tatuí, fui ter aula com a professora excelente, a professora Leila. Não sei se o Luiz lembra da professora Leila. Acho que ela não está mais, né, dando aula no Conservatório. Não.
Então, fiz aula, me preparei, passei no vestibular e aí sim, resolvi fazer música. Então, gente, foi uma decisão assim, que foi meio assim em cima da hora de prestar vestibular, sabe? Não foi algo que eu já vim pensando, não. Então, eu sou daí eu sou nascido em São Paulo, mas assim, meu coração é em Tatuí, sabe? Embora eu já moro em Ponta Grossa há algum tempo, meus pais ainda moram em Tatuí. Tenho familiares aí. Inclusive, amanhã estou indo para Tatuí para dar uma assistência para os meus pais, né? Que eles estão aí sozinhos, sem parentes. Então, sim, minha grande dificuldade, minha família, minha filha gosta muito de ir aí, né? Nosso grande problema aí na pandemia, sabe qual é? Não poder ir na Praça da Matriz e chupar um sorvete. Que é uma delícia. Assim, eu dei uma introdução básica, assim, Luiz. Não sei o que você quer que eu conte mais, assim, para frente, o que foi acontecendo, Não, ou mas você você quer... falou que você estudou no conservatório, mas depois você foi professor do conservatório. Conta pro pessoal. Pois é. Isso foi muito curioso, sabe? Porque eu me formei em música, eu fiz faculdade de piano. Ó, veja as coisas, né? Eu fiz faculdade de piano porque eu já estava vindo estudando piano. Então eu não queria perder a mão, né? Porque se eu fizesse outra faculdade de música que não fosse, eu perderia a minha prática de piano. Então fui fazer faculdade de piano. Mas assim, no percurso, claro que eu fiz eu sempre me dediquei nas coisas que eu procurei fazer, mas eu tinha na mente que eu não ia ser concertista, não ia ser, sabe, camerista. Eu gostava de fazer música de câmara, mas sabe, solista, aquela coisa assim, eu não tinha sangue frio para isso, né? Então, tinha até um estudo para piano de Chopin, não sei se o Luiz lembra, é o estudo das teclas pretas. É um negócio de louco, porque só toca em tecla preta, sabe? Imagina a tecla do piano. Aí, no primeiro coisa que eu fui fazer na faculdade, o professor me fala, Ronaldo, você vai estudar o estudo de Chopin teclas pretas. No dia, eu estudei e tal, assim, mas no dia da prova, minha mão suava tanto, pra você ver o meu nível de nervosismo, que eu transformei o estudo das teclas brancas, porque escorregava, sabe? Da preta para branca. Então, eu não tinha sangue, sangue para tocar, assim, sangue frio, assim, eu ficava bem nervoso. Tá, me formei em piano, então, já com a cabeça de não ser concertista, e eu gostava muito de coral, né? Sempre. E meu primeiro emprego, antes até de fazer faculdade, olha só, foi ser professor da Escola Adventista, do Colégio Adventista aí de Tatuí. A diretora me deu a oportunidade de ser o regente, antes de fazer música. Então, isso me ajudou bastante para a decisão de gostar de coral. Eu fui reger o coral. Tá. Aí eu. Desculpa, Luiz, eu estou chegando lá. Então, olha só, me formei, estava, estava trabalhando no colégio particular lá em Jardim Utinga, em Santo André. Tinha que atravessar, pegar o cometa, ir para São Paulo. Em São Paulo pegava um trem, ia para Jardim Utinga, era um suplício. O lugar era gostoso, o trabalho, mas, gente, viajava 2 horas e pouco para chegar no trabalho. Fiquei lá um tempo, daí pensei, não é vida, né? Ficar viajando assim. Então, eu ficava assim, o que eu vou fazer? Olha, Tatuí com um conservatório bem bacana desse, e eu atravessando a cidade, assim, saindo do interior, não é possível, vou bater lá. Fui lá. Eu, na minha inocência, achava que era só chegar lá, bater e falar assim, viu, quer meu currículo, quer ver, assim, se serve, né, tal. Na maior inocência, mas não é assim, né, especialmente num local público, né, não é assim que se ingressa. Tem todo o processo de seleção, abertura de concurso ou processo seletivo, né, mas eu não conhecia nada disso. Então, fui lá na área de canto coral. Ouvi dizer do maestro Cadmo Fausto, que era um maestro que coordenava, né, a área. Não o conhecia pessoalmente, mas já tinha ouvido algumas coisas que assim eram muito bacanas dele. Eu gostava dos arranjos que ele fazia, tal. E fui lá.
com a minha maior coragem possível. E fiquei lá esperando ele acabar o ensaio do coro dele, fiquei lá na porta. Daí me apresentei quando ele saiu, ele muito atencioso, e ele falou, eu falei, né, olha, maestro, eu me formei e tal, sou pianista, você não está precisando de ninguém aí para acompanhar os cantores, ou então acompanhar os corais, né? Eu nem toquei no assunto de regê, porque regê para mim ali ainda não era, não me julgava ainda assim, na condição. Aí então ele falou, que não é assim, não sei, eu não consigo né, tal, não sei o quê. E daí ele teve, eu acho, uma ideia assim de querer me ajudar. Ele falou assim, não, Ronaldo, então é assim, ó, eu vou começar semana que vem um coral. Esse coral é o coral da cidade, né? O coral do professor José Santos. Ele ia começar o coral. Então, por que você não vem tocar para mim? Aí eu começo a te ver, né? Te conhecer e tal. E isso ia ser assim, né? Sem receber, claro, mas era assim, uma oportunidade de aprendizado. Eu acho que o aprendizado ali no momento era até mais importante do que necessariamente o dinheiro ali, no momento, né? Então, não, topei na hora, vamos lá. Aí comecei a tocar para o coral. E aí também ele foi conhecendo o meu trabalho, ele foi pedindo para eu, não pedindo, né? Porque ele me colocou à disposição dos cantores do curso de canto lírico para eu acompanhar. E foi muito legal, porque eu aprendi bastante, leitura à primeira vista, essa rapidez, né? Porque os cantores às vezes chegam com a partitura assim, viu? Você me acompanha? Na hora a gente tem que sair lendo, né? E com isso, quando abriu a oportunidade de uma vaga, então eu entrei como pianista do coro, que ele tinha o coro da boquinha para fora, que na época se chamava coro infantil, né? E aí, porque o coro adulto se chamava o coro da boca para fora, que era o coro adulto, né? Muitos talvez lembrem, né? Os pais aí dos cantores, mas e o coro infantil era o coro da boquinha para fora. Então eu tocava para esse coro, entrei como pianista dos cantores também. E aí, com o tempo, eu fui passando para regente de coro, né? Fiz um trabalho um ano lá de arranjos para coros. Não sei se o Luiz conhece esse trabalho que eu fiz. Com cerca de 100, 80 arranjos para coros. Não, eu sei que você tem arranjos maravilhosos, inclusive, mas isso que você está contando especificamente eu não sabia. Então, inclusive, vou até te mandar, porque eu tenho. Foi um ano, Luiz, que eu recebi uma incumbência do conservatório, né, de realizar arranjos para os coros, né? Então, eu tinha uma cota lá de realizar, eu não lembro, mas tantos arranjos por mês, né? Então, eu fiz esse trabalho. Inclusive, eu posso te mandar depois. Então foi legal, foi assim, aos poucos, então eu fui caminhando ali, passei depois que teve uma reformulação no conservatório, eu passei a dar aulas além de canto coral, passei a dar aulas de teoria e percepção, e também fui para a área de educação musical, que fica no anexo ali, né, um pouquinho afastado. Fui ser professor do curso de prática vocal infantil. Passei algum tempo como professor, coordenei um pouco, antes de eu sair do conservatório, essa área. Regi, então, nesse período da nova gestão do conservatório, o coro infantil do Conservatório de Tatuí, que foi uma experiência também bem bacana. Joia. Então, foi assim, mais ou menos, minha carreira em Tatuí. O trabalho que você fez com coro infantil foi maravilhoso, né, Ronaldo? Quanto tempo você ficou à frente do coro? Então, eu acho que cheguei a ficar... Não foi muito, não. Acho que foram 2 ou 3 anos, se eu não me engano. Mas foi, assim, tão legal. Nossa. E você colocou um ponto aí que eu acho bem importante e que eu vejo muitos recém-formados não terem mais essa visão que você teve lá atrás, que é mesmo de fazer muita coisa pelo crescimento profissional, né? Pelo aprendizado. Vai lá, se propõe a fazer voluntariamente, oportunize estágios próprios, né? Para daí você se Uhum. propor.
lá na frente como profissional, né? Mas você sabe que isso foi muito importante. Luiz, assim, não desmerecendo os alunos hoje em dia, porque acho que cada um tem uma realidade. Estou falando da minha realidade hoje em Ponta Grossa. Mas, às vezes, eu tenho tanta dificuldade de conseguir voluntários para trabalhar comigo, sabe? Eu consigo, sempre tem gente muito disposta, mas, na maioria, por quê? Porque a pergunta é, vai ter bolsa, sabe? Mas aquela oportunidade que eu tive, vou ser sincero para vocês, foi muito mais, sabe, assim, o aprendizado que eu tive, acho que eu, assim, é como se fosse um curso, assim, intensivo com alguém que deveria ser pago, sabe? Mas eu estava tendo a oportunidade de fazer. Então, isso eu levei para o resto da minha vida. Eu consegui alguns empregos por conta dessa experiência que eu tive. Né? Eu não contei, depois eu dei aula na escola muito legal lá em São Paulo, que se chama Agostiniano Mendel, regi o coro de lá também, por conta desse aprendizado no Conservatório de Tatuí. E eu fiquei lá trabalhando dessa forma. É claro, né? Não era um trabalho de 40 horas semanais, era um trabalho assim, numa noite eu ia fazer o ensaio, né? Assim, eu ficava uma manhã com os cantores, então não fui explorado de forma alguma, né? Mas eu fiquei 1 ano e meio nesse trabalho voluntário, sim. É. A gente às vezes discute aqui no Papo Coral, vários convidados já colocaram isso, né? Que muitas vezes a formação universitária tem uma realidade, o mercado de trabalho tem outro. Nem sempre, ou quase nunca, as universidades vão te dar todas as ferramentas que você precisa para a realização do seu trabalho, né? Por isso mesmo que você precisa se munir de todas as oportunidades que aparecem à sua volta, né? Uhum, exatamente. Foi isso que isso foi que eu procurei. Eu saí da universidade sem noção nenhuma de coro, de nada, assim. O nosso trabalho lá, o foco era outro. Fui tentar crescer, batendo na porta do professor Cádio. Então, o Leandro falou, excelente percepção, porque na verdade a gente vê, eu vejo muito assim, você estava falando da sua experiência como correpetidor. A formação do curso de piano por si não te dá essa experiência, né? Você tem que ir em busca. E aí eu vejo alguns pianistas recém-formados, não, eu não toco por menos de tanto. Mas você já tem experiência nessa área? Não, eu não tenho. Mas então, né, precisa realmente abraçar as oportunidades, né? Uhum, Deixa eu ver é aqui. verdade. Eles têm algumas perguntas para você. Júlia Dutra. Pois não, Júlia. Eu sou a Júlia, eu tô há 5 anos no coral do projeto. E a minha pergunta é: qual foi a sua maior experiência dando aula no conservatório? Sabe, acho que foi a minha maior experiência foi trabalhando com. Não, foram várias, viu, Júlia? Assim, fica até difícil dizer, mas assim, eu vou dizer uma aqui que eu acho que foi também. Trabalhar no coro infantil do Conservatório de Tatuí. Foi um desafio e por isso foi uma experiência. Por quê? Porque os olhos da administração assim, sabe, de forma geral, se voltava para os grupos pedagógicos artísticos, né? Que eram grupos que representavam a universidade não, o conservatório fora. Então, qual que foi assim a apreensãozinha? É que tinha que ser um coro que, né, que representasse. E o que aconteceu? Quando a gente abriu inscrição para o primeiro ano, quando eu comecei, não ingressaram assim não foi uma quantidade absurda de crianças, foi uma quantidade boa, 30 crianças, tal. Mas eu tinha a liberdade de nesse coral fazer seleção, sabe? Porque era o coro que ia representar o conservatório. Mas eu não fiz seleção, eu chamei a galera toda que quis se inscrever. Só que ela estava correndo um risco, né? Inclusive, a minha cabeça rolar caso não desse certo, né? Mas foi tão legal que no primeiro ano a gente fez um musical
chamado Zé Curió, a saga do Zé Curió, né? Que falava sobre os pássaros brasileiros. E foi muito legal. A gente teve a participação do Jaime Pinheiro, né? Um maravilhoso artista plástico, cenógrafo. E aí, então, acho que esse foi o maior desafio que eu tive no conservatório, sabe? De começar o coro, reestruturar o coro, que havia parado um tempinho. Esse coro infantil do conservatório era o antigo da boquinha para fora, né? Que eu tocava. Aí ele ficou um tempo parado, aí eu retomei. Esse foi um desafio, viu? Bem grande. Obrigada. Prazer. Letícia, Boa noite, meu nome é Letícia Américo e eu faço parte do coral do Projeto Espaço Feliz há 1 ano e 7 meses aproximadamente. E eu gostaria de saber quais as maiores dificuldades que você sente que um coro infanto-juvenil tem na hora de cantar. Letícia, muito boa a sua pergunta. Obrigado. As perguntas da outra menina que perguntou também, como que chama? Desculpa, eu perdi o seu nome. Júlia. A Júlia. A Júlia também fez uma ótima pergunta. Letícia, as maiores dificuldades, eu acho, acho que não é dificuldade também, sabe? Eu acho que é um desafio, assim, de a gente estar do regente e os cantores estarem na mesma sintonia, sabe? Porque, assim, às vezes eu vejo uma dificuldade, um desafio, é que se o regente tem uma postura que não é uma postura de dialogar, de aceitar as sugestões, sabe? A gente compra, a gente faz barreiras, assim, com os cantores, sabe? Principalmente os maiores, porque eles já começam a ter ter a sua opinião própria, formada, sabe? Então, o trabalho tem que ser na horizontal, não na vertical, sabe? Com coral. Mas isso eu já levo desde o coro infantil, sabe? Então, as ideias, a gente tem que pegar as ideias deles, tem que ouvir, sabe? E aí, a partir disso, vão vir outros desafios, mas os desafios podem ser vencidos muito mais fáceis quando a gente tem a união de todos. Quais outros desafios podem vir? Desafios musicais mesmo, técnicos, né, de afinação e tal. Mas aí tudo pode se resolver por uma forma bem lúdica, por meio da brincadeira. Quer dizer, só que a partir do momento que você tem o grupo junto de você, você pode ter a liberdade de brincar, né? Aí tudo fica mais fácil, né? Então, eu acho assim que eu acho que o principal desafio para trabalhar um coro, infantil juvenil ou infantil também, é a relação horizontal, nunca vertical. Muito obrigada pela atenção. Eu que agradeço, Letícia. Os demais participantes, independente se são alunos ou não, que tiverem alguma pergunta, pode mandar aqui no chat, tem uma pergunta, e aí eu te chamo na hora, tá? Eu não sei se mais algum aluno tem alguma pergunta. Mas que legal, hein, seu coro. Quantos são atualmente no Lá coro? são 100 ou 110 alunos, agora com pandemia eu não sei. A gente tem trabalhado online, né, à distância. Mas Eu acho. 100, 110. Deixa eu contar para eles o que eu estava falando no começo com você, que eles não sabem. Quando eu entrei da aula em 2011, que eu comecei a dar aula no coro do projeto, foi por meio do conservatório, né? Por meio de processo seletivo no conservatório. Pergunta quem me avaliou, quem foi minha banca examinadora. Professor Ronaldo. Foi umas 2 vezes, né, Ronaldo? A gente tava lembrando isso agora. Foi super tranquilo, viu? Acho que foi semestre. Eu não me lembro, acho que era anual, Ronaldo. Depois passou a ser semestral.
cada semestre tinha um processo seletivo, se inscreviam vários candidatos para dar aula no projeto, né? E viram o sofrimento? Mas você foi, olha, eu lembro que você foi a unanimidade ali, né? Acho que você não deixou nenhum Mas momento não, não de passar deixei. nas seleções, né? Não, Olha aí, não. gente, viu? Que regente vocês têm, É competente. verdade, eu nunca deixei de. Desde que eu me propus, desde a primeira vez, eu falei, eu vou tentar dar aula, vou me inscrever para dar aula nesse lugar, né? Eu não sabia onde ficava, eu não sabia nada. E daí, desde a primeira vez que eu prestei a seleção, eu passei e tô lá. Tô lá até hoje, mas não. Tava dizendo, né, comentando com o Ronaldo, hoje não mais com seleção. As bolsas do conservatório foram até 2014 nesse segmento. E aí depois eu fui efetivado lá. É, você não sabia? Essas são as histórias. Aí depois a gente fez algumas coisas juntos, né? Porque daí, logo em 2012, teve o. Eu não lembro se era o primeiro ou o segundo encontro nacional de corais, né? Lá em Tatuí. E aí o coro do projeto cantou junto com o coro infantil, o Ronaldo Regeu. O Ronaldo estava falando, eu queria que o Ronaldo comentasse um pouquinho também das suas composições, né? Tem aluno que não te conhecia, mas conhece suas composições, porque eu fiz algumas coisas da cantatinha de Natal. Fala um pouquinho das suas composições, Ronaldo, que só pelo que você falou dos arranjos eu não conheço tudo. Não, então, isso foi algo que eu também gosto muito de fazer, sabe, gente? É escrever, compor, fazer arranjo, eu gosto muito, muito, muito. Gostaria de ter mais tempo para isso, mas eu gosto. Então, quando eu comecei, lembra que eu falei que eu comecei a trabalhar com coral antes mesmo de fazer faculdade, que eu consegui um emprego na escola adventista em Tatuí. Lá a rede das escolas adventistas costumavam, não sei se ainda costumam fazer encontros de corais. Então, eu cheguei, tinha que levar o coro para o encontro de corais, não sabia nem fazer. Daí, vou compor uma música. Gente, por isso que vale a pena, sabe? A gente acha que a gente já começa escrevendo arranjo bom, compondo coisa boa. Eu escrevi um treco horrível, mas eu achava que era legal, sabe? Eu achava o máximo, mas assim, comecei a ensaiar o coral. E sabe aquela música assim que começa de um jeito e acaba de outro? Sem pé nem cabeça. E o coral cantou, gente. Mas olha que legal, tinha gente para cantar e o pessoal curtiu junto comigo naquele momento e tal. Aí, claro, com o tempo a gente vai desenvolvendo, né? Mas eu tô falando isso por quê? Porque às vezes a gente tem medo de começar a escrever, né? De começar a compor, sabe? Não tem essa vou esperar primeiro aprender, me alfabetizar musicalmente, né? Nada, compõe lá, cria uma música e vai grava e depois você vê o que acontece, né? É isso aí, vai fazendo. Eu me lembro também que teve, eu não sei, acho que foi o último encontro de corais lá no conservatório, que você deu uma palestra bem importante sobre leitura especificamente, né? Como é que você trabalha a leitura dentro do coro infantil, infanto-juvenil? Tá. Então, eu gosto muito de trabalhar com a proposta, iniciar, né, com a proposta Kodai, né, com a Manosolfa. Eu gosto bastante. Nossa, isso é tão legal, né, que a gente vê que como que funciona, né, cria na criança já desde cedo essa questão. Na verdade, eu trabalho, mas não muito com dó móvel, sabe? Porque assim, a gente não utiliza o dó móvel tanto aqui no Brasil, né? Então eu trabalho com a Manosolfa, mas dentro da escala de dó, da altura do som de dó, né, da frequência. E aí, como é interessante que já começa o coro já começa a desenvolver essa memória interna das alturas, né? Um dia desses, ano passado, quando eu trabalhava, fiz bastante com o meu coro aqui em Ponta Grossa. Cheguei no ensaio já com a mão na posição, né? E aí o coro já cantou, sem eu dar tom,
Aí eu fui conferir para eles verem, né, o que eles tinham feito, e aí eles tinham cantado a nota, né, assim, daí, né, daí foi tão legal, assim, de eles terem mentalizado a altura e tal. Então, eu começo, então, a trabalhar, vou ser sincero, eu nunca propus, diante das minhas condições aqui em Ponta Grossa, eu nunca tive tempo de propor um trabalho de leitura com o coro de uma forma assim tão sistemática, sabe? Fazia isso de forma intuitiva com eles com partitura, tiravam dúvidas, mas a partir do ano passado, eu comecei a bolar alguns exercícios de leitura cantada com eles, sabe? Pensando um pouco no que eu tenho visto sobre a capacidade da memória, de reter informações, que foi algo que eu estudei no doutorado. Então, eu criei pequenos exercícios, sabe, com passos. Primeiro, eu criei, como eles já estavam habituados em cantar uma terça menor descendente, né, por tantas vezes que eles faziam, eu criava exercícios assim. Tará, só isso. E ficava variando ritmos, tá? E aí, então, o primeiro passo era só fazer uma leitura rítmica. Então, eu só punha uma pauta rítmica. Em seguida, eu punha a pauta rítmica com as alturas, com uma figura bem simples, rítmica, né? Por exemplo, semínimas e colcheias no máximo. E aí acrescentava. Em terceiro lugar, acrescentava uma terceira pauta, somando o ritmo, a altura, que eles já cantaram bastante com o nome de nota, e com a letra da música. Aí o desafio é eles encaixarem a letra dentro da estrutura melódica que eles já sabiam e rítmica também. E começou a ser legal. Por quê? Porque o coral é maravilhoso, porque o trabalho todo é em equipe, né? Não é individual. Não é um acerta, são todos acertam. Não é um erra, mas um pode não dar a resposta adequada, mas não é porque ele errou, é porque daí todo mundo tem a oportunidade de ajudar. Então, o final do processo, todos conseguem chegar juntos. Então, o que acontecia? Eles começavam a achar as saídas. Se eles erravam a altura, ou se eles cantavam com a letra, mas erravam a altura, aí a gente parava e ficava analisando o que aconteceu. Então, era uma construção coletiva com isso. Mas eu não consegui dar andamento, né? Não consegui por alguns motivos. Às vezes os eventos, os concertos que a gente marca, eles atropelam as nossas propostas de outras, né? Então a gente às vezes era sobrecarregado, que tinha que aprontar e não dava tempo e pulava essas etapas. Segundo, a gente tinha muitos alunos novos, sabe? Tem muitos alunos novos todo ano. Então, retomar o trabalho do zero, ainda não tive essa condição de bolar algo que eu não desmotive os que estavam e que motive os que chegaram novos. E não sabe aquela coisa, né? Você tem que estar com todo mundo junto. Então, mas eu tô bolando ainda, o Luiz. Tô bolando. Mas com respeito aos arranjos, né? Que você falou, então eu componho arranjo pela necessidade, basicamente, né, do coro. Eu faço as composições pela necessidade. Os de Tatuí foram assim. A cantatinha de Natal, que vocês cantaram, eu compus pensando no coro que o Cadmo, na época, regia, não o meu. Pensando no da Boquinha. Só que não tivemos a oportunidade de apresentar naquela época. Aí, então, quando o coro estava comigo, daí eu fiz algumas vezes. Inclusive, não sei se você sabe, o Edson Lopes, né, violonista, ele transcreveu para a Camerata de Violões. Não sei se chegou a ouvir e ver. A gente fez algumas vezes, tem até essa partitura no site do conservatório. Que bacana, não sabia disso não. Teve alguém que ergueu a mão aqui, quer fazer pergunta? É isso? Se for. Moto Z3, fique à vontade, pode abrir o seu microfone.
Sou eu, a Cláudia. Eu Oi, sou Cláudia. de Curitiba, tudo bom? Tudo jóia. Você estava falando do trabalho com as crianças, eu curti muito quando você mencionou a questão da inclusão, né? Que você, na sua experiência inicial, era para fazer uma seleção e você foi bem inclusivo, assim, né? Você não fez aquela seleção que exclui, né? E eu acho que é isso, né? É por aí o caminho. E nesse sentido também de inclusão, com essa ideia de inclusão, o mundo tem muitas carências, né? Não só no sentido da carência de quem está chegando para o trabalho coral, mas as carências assim de pessoas que anseiam por esse tipo de a música, né? A música ela tira pessoas de condições depressivas, né? Do escuro da vida, né? Ela dá um colorido diferente. Então, a minha pergunta seria assim, em termos de lugares onde esses corais, o seu coral tem adentrado, né, para esse tipo de voluntariado também, né, assim, lugares onde vocês conseguem entrar para servir simplesmente a sociedade, né, com esse tipo de coro. Olha, Cláudia, obrigado da pergunta. Você sabe que hoje em dia, é assim, aquela postura de não fazer a seleção, né, veio então comigo. Hoje em dia eu estou na Universidade Estadual de Ponta Grossa e tenho um projeto de extensão. Estou explicando para contextualizar isso que você tem falado e o que eu quero chegar nesse ponto de inclusão, né? Eu tenho aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é aqui no Paraná, né, pertinho aí de você, um projeto de extensão chamado Educanto, que é Educação Musical por meio do canto coral. Então, atualmente eu coordeno com mais 2 professores e a gente tem um trabalho de inclusão dentro da escola, sabe? A gente tem aqui na universidade, dentro do campus da universidade, um CAIC, né, que é o Centro Integrado de Atenção à Criança e ao Adolescente, que é uma escola de aplicação, né, que os alunos dos cursos de pedagogia e tal, etc., vão lá para fazer estágios e outras coisas. E nós conseguimos o ingresso nessa escola para termos o projeto Educanto. Então, acho que um trabalho muito importante de inclusão, porque é dar acesso à educação musical, né, para as crianças da escola. A gente tem, como alunos dessa escola, um público super variado. São filhos de funcionários, filhos de professores, são membros da comunidade circunvizinha, né, que não é uma comunidade assim tão próspera, assim, do ponto de vista econômico, né? Então, essa oportunidade a gente conseguiu atingir anualmente 180 crianças, sabe? A gente só não consegue mais por conta de falta de acadêmicos interessados. Por quê? Quem dirige esses corais são os acadêmicos, os que fazem o curso de licenciatura em música. E aí é aquela oportunidade de eles estarem com os pés dentro da sala de aula regendo um coral, né? Só que a gente só consegue expandir para mais crianças, a gente consegue agregar mais crianças se a gente tiver os bolsistas, né? Os bolsistas não, os voluntários. Alguns são bolsistas, outros infelizmente não conseguem. Agora, nesse projeto, eu rejo o coro Infanto-Juvenil Tons e Cores, que é agora um coro voltado para a comunidade de Ponta Grossa. Infelizmente, a gente tem que fazer uma seleção nesse coro. Por quê? Porque a gente tem uma parceria com o Conservatório de Ponta Grossa, que eles são assim fantásticos. Eles cedem uma sala maravilhosa para a gente fazer um ensaio. Só que a gente tem limitação de espaço, de cadeiras, sabe? Então, não é um problema de querer selecionar um ou outro por conta da voz, ou não sei da quantos. Pode espaço. Só que olha só que interessante, a gente começou esse coral em 2018. A gente teria 40 vagas na sala. Até hoje, né,
não vieram no teste, chegou para fazer inscrição 40 crianças, não chegou a 41, você acredita? Então eu não precisei selecionar ninguém. Então eu fico tão feliz com isso, assim, porque às vezes a gente quer um coro gigante, né? Mas eu não tenho condição de ter um coro gigante, porque senão eu vou ter que deixar a criança de fora. Mas pensando em levar o coro em locais, né, em que incluam pessoas também que talvez não tenham possibilidades de ouvir, de participar, ter uma vida cultural, a gente sempre procura fazer isso, sempre com as nossas limitações, né? Quais são as nossas limitações? As crianças estudam ou de manhã ou à tarde, a gente só tem à noite, eu não posso abusar dos pais, porque senão os pais não eu canso os pais não levam, né? Então tem que ser sempre algo bem planejado, né? Mas a gente procura sempre estar atento às necessidades da comunidade, sim. A gente vê realmente que faz a diferença realmente a música ou um grupo musical ir onde a comunidade está, valoriza aquela comunidade, né? Obrigado da pergunta, Cláudia. Ronaldo, a Lúcia Costa, boa noite. Você acha que a técnica vocal usada com o grupo coral poderia ser usada pelo preparador vocal como instrumento de musicalização? Uhum. Com certeza, eu acho. Por quê? Porque por meio a gente trabalha vários elementos, vários parâmetros por meio no exercício da técnica vocal, né? Brincadeiras que a gente faz com a nossa voz, a gente pode explorar timbres, pode explorar alturas, pode explorar articulações, né? O que às vezes a gente faz e a gente às vezes não dá nome, né, aos bois, né? Às vezes a gente pode fazer com o objetivo primeiro de trabalhar a voz, de exercitar, né, de fazer essa técnica como um objetivo principal do coral. Mas a gente, às vezes, eu estou falando da gente e eu, posso perder a oportunidade de somar a esse conhecimento, né, somar a essa competência técnica vocal, um conhecimento teórico sobre aquilo que eu estou fazendo também, né? Então, por exemplo, a partir do momento que eu faço uma escala descendente para fazer um aquecimento e vou subindo, eu faço uma escala ascendente, tararará, e volto, tararará. A gente pode fazer isso de diversas formas e maneiras. Eu posso, desde já, estar trabalhando a percepção do cantor, posso começar a trabalhar com ele essa associação com imagens que ele já conheça, né? Por exemplo, eu tenho me ligado agora nas pesquisas que eu tenho feito muito com a aprendizagem significativa, né? Que é buscar no aprendiz, aquele que está no processo de aprendizado, imagens que ele já conheçam, conhecimentos que ele já conheçam e associar, então, os novos conhecimentos a algo que já seja palpável para ele, concreto, né? Então, o que é concreto para ele, por exemplo, um conhecimento que ele já tenha vivenciado? Então, eu tenho que resgatar isso como professor na turma, resgatar e trazer um novo conhecimento, tendo como base isso que ele já conhece. É isso que a gente tem estudado com a teoria de Ausubel, da aprendizagem significativa, né? E isso é bacana, porque então eu posso aplicar isso também na música, inclusive na técnica vocal, com o foco na alfabetização musical, no conhecimento teórico. Bom, caso mais alguém tenha pergunta, pode ir mandando aí. Ou só escreve "tem uma pergunta" que eu chamo. Enquanto isso, Ronaldo, eu queria que você falasse um pouquinho, porque em paralelo ao trabalho no conservatório e ao trabalho acadêmico dentro da universidade, você sempre realizou o trabalho do coro infantil na igreja, né? Que é um super desafio, assim. A gente teve um congresso de música nas igrejas recentemente, a Ana Lúcia participou, a Ana Lúcia já chegou aqui, e ela participou. Oi, Ana Lúcia. E a gente estava falando isso, né? Que ter um coro infantil numa igreja é um diamante.
E eu queria saber, assim, como é que tem sido esse trabalho e os desafios que você encontra. Não, gente, assim, não me entendam mal, né? Assim, sou super, como que eu poderia dizer, convicto das minhas crenças, da minha, da minha religiosidade, naquilo que eu acredito, mas é muito mais fácil você fazer um regente, fazer um coral fora, na minha opinião, na minha experiência, fora da igreja do que dentro. Eu vou dizer por quê, na minha experiência. O que eu vivenciei foi, o pai e a mãe não dão muito crédito para isso, muitas vezes, leva quando não quer, não leva, não tem tanta obrigatoriedade, então com isso não dá para desenvolver um trabalho decente. Existe, isso por um lado é bom, existe muita coisa no mundo gospel evangélico de músicas, inclusive para crianças. E quando a gente vai ensaiar um coral de igreja, que a gente leva aquela proposta de trabalhar a voz, uma voz leve, aquela voz que a gente, né, procura, aí parece que as crianças também não, é a experiência que eu tive, não tem muita paciência, sabe, de querer buscar uma voz desse tipo, porque o padrão de voz que eles têm no mundo aí de cantores gospel é outro, né? Aí, vozes mais graves, vozes não sei o quê, e aí você quer que eles cantem aquela voz ali, é utopia, né? Então, atualmente, o que eu tenho feito de coro infantil na igreja? Nada, né? Não tenho feito, porque eu perdi um pouco, assim, esse desejo de fazer em condições que talvez não sejam, eu não tenha, entendeu? Eu não quero fazer por fazer, de qualquer jeito. E eu não tenho condição no momento de fazer. Quando eu falo no momento, não é nem na pandemia, você entende, né? É no momento sem pandemia, mas... O que eu tenho feito, assim, basicamente? Eu não tenho abandonado nem descartado, porque eu acho que o meu papel é esse também, sabe? Como fazendo parte de uma comunidade religiosa, eu também tenho que fazer o meu papel para que essa comunidade musicalmente se desenvolva. Então, tem na igreja adventista um grupo chamado Grupo de Aventureiros, de crianças de 6 a 9 anos. Que assim, se pudesse comparar assim, algo que se assemelhasse, poderíamos dizer como um grupo de escoteiros, né? É um grupo, então, que tem um trabalho diferenciado. Então, lá, assim, eu busco, quando é possível, de acordo com a possibilidade do clube também, fazer um trabalho de musicalização, com coros. Lá dá. Ainda com essa dificuldade, mas dá. Mas não dá para fazer um trabalho sistemático toda semana. Não dá. Assim, é esporádico. Eventos, mas mesmo assim dá. Inclusive, o clube aqui de Ponta Grossa fez 20 anos. O ano passado, a gente montou um clipe, fizemos clipe que a gente sabe, a gente agora tá até expert em clipe, né? Mas até ano passado não era um negócio assim do outro mundo. Então, para mim, né? Então a gente fez um negócio e assim eles apoiam, a direção da igreja apoia, tudo apoia. Mas assim, as condições não são muito boas, não. Acho que eu fui sincero. Mas assim, é na sua, na minha e 99% das igrejas. A Ana tá aí, pode falar também. A gente falou dos Ana. desafios, né, já outro dia, e realmente é um desafio, né? Em Tatuí eu me lembro que você também fez alguma coisa com a igreja lá, né? Mas é sempre um desafio, é verdade. Mas lá em Tatuí era mais adulto, sabe? Ah, você fez com coro adulto. Aham. Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Os alunos, mesmo que não tenham me avisado anteriormente, podem fazer perguntas. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Tudo bom, Ronaldo? Tudo, e você, Ana? Tudo jóia. Eu só queria comentar que esses problemas que você colocou, eu conheço bem.
porque eu também tenho um coro de extensão universitária, né? E eu também tive esse mesmo problema que você teve com relação ao material de leitura, né? Justamente porque você vai trabalhando com ele e chega no nível, mas aí chega no ano seguinte tem criança nova. A solução que eu encontrei aqui foi dividir o grupo em dois. Então, eu tenho um grupo avançado e tenho um grupo iniciante, né? Então, o Psil tem o Psil New e o Psil Alpha, que é o grupo que está comigo desde o começo, desde o princípio, né? Então, por isso que a gente chama de Psil Alpha. Então, assim, os iniciantes, eles vão, assim, a partir do zero, né? Desde o sol, que eu também trabalho com Mano Solfa, né? Então, vão desde o sol. Essa experiência que você contou de você colocar um gesto e as crianças já saberem o tom de cabeça, eu tive muito semelhante, só que a minha, assim, eu gosto muito de fazer exercício de glissando, né, para puxar a voz de cabeça. Então, a gente começa a preparação vocal fazendo, né, né, e com gesto. Mas aí, quando eu não quero mais a voz de glissando, né, que eu não quero mais essa altura indefinida, né? E eu quero uma altura definida, eu faço um gesto na horizontal, né? E canto a nota lá. Então eu canto tu, né? E aí, assim, alguns ensaios, eu só fiz o gesto, mas eu não cantei a nota. E as crianças cantaram essa nota. Né? Olha só. Então, quer dizer, elas já memorizaram esse som, né? Então, assim, foi uma boa experiência, né? Ter esses dois coros, né, que a gente pode dizer que é o coro A e o coro B. Então, o coro iniciante, a gente vai começar desde o sol, mi, né? Eu faço todo um trabalho de leitura com slides, né, no PowerPoint. E os outros, né, os mais adiantados, eles já têm um trabalho mais acelerado, né, porque eles já passaram por essa fase de leitura inicial, né? Então, a percepção deles é muito melhor, a afinação já é muito melhor. E eu também, aí assim, o que acontece? Eu vou pensando. Então, aqueles alunos que mais se destacam no grupo iniciante, eu vou passando para o avançado. Porque, assim, né, a gente tem essa rotatividade. Tem criança que muda de cidade, tem criança que, às vezes, o pai começa a trabalhar ou começa a fazer uma pós-graduação e não pode mais levar a criança. N situações, né? E a criança acaba saindo do coro. Então, eu vou pensando, quer dizer, aquelas vagas que ficaram em aberto ali do coro A, né, do alfa, eu vou pensando do coro iniciante e vou completando, né, vou complementando. Então, foi uma dinâmica que funcionou muito bem aqui comigo, né. Mas esse coro alfa, que é o mais... não, o coro alfa, né? O coro alfa é o avançado, é o avançado. Então, não tem a ver com faixa etária, é com crianças que foram um pouquinho mais além na questão da leitura. Tem a ver com desenvolvimento músico-vocal. Entendi. Né? Porque, assim, tanto que tem alguns adolescentes que estão comigo, né? E eu estou passando pela primeira vez pelo processo de muda vocal dos meus adolescentes, porque tem alguns que estão chegando agora na muda vocal, porque alguns entraram, né, na faixa de 9, 10 anos, lá em 2013. E agora estão chegando na muda vocal. Então, já é um coro que agora eu estou começando a abrir para 3 vozes. Né? Antigamente não tinha essa, né, os barítonos, não tinha essa voz no coro. Mas quando eu percebo que uma criança é muito... E assim, vale muito a experiência que a criança traz de casa, né? Eu vejo que, por exemplo, quem tem os pais que estudam música ou filhos de música, às vezes eu tenho filhos dos meus alunos da graduação, né, que vêm participar do coro, eles têm uma facilidade absurda, né? Então, assim, logo eles entram no coro iniciante e logo já faço a transição para o coro mais avançado, porque eles têm muita facilidade. Então, quer dizer, aquilo que eu estou trabalhando ali em uníssono é pouco para eles. Eles já têm, né, um avanço muito maior. Então, é interessante já passar para um coro que já tenha trabalhado 2 vozes, 3 vozes, né? Já tem, assim, um desenvolvimento mais rápido, né? Mas são assim, né? São os meus problemas. Igreja desafio... também, né? Coro de igreja também, é tudo complicado. Nossa, devia ser o contrário. Não devia ser nada, né? Ô, Ana, só pegando essa ideia sua aí, acho que eu vou tentar. O meu contexto aqui é um pouco mais difícil por conta de possibilidade de crescer, né? Porque o meu coro já é bem pequeno, né? Mas isso talvez pode ser uma meta para o futuro mesmo, pode vir a ajudar nesse processo. Legal. Legal, bom te ver.
Igualmente. Isso que a Ana está falando, voltando na questão de igreja, né? A igreja sempre cumpriu um papel de educação musical muito importante também, né? A partir do canto congregacional, a partir mesmo do trabalho que se faz em ou escola dominical, escola sabatina, tanto faz, mas cumpria um papel musical que vem se perdendo. Aí vem essa questão que você está dizendo dos modelos adultizados, né? De voz adultizada que traz uma voz fabricada e às vezes tem problemas vocais depois nessas crianças, né? Né? Sim. E o que a gente mais vê, né, são esses exemplos vocais, né? Inclusive nos programas que a gente vê de televisão, que muitas vezes a gente vê crianças que cantam maravilhosamente bem, um repertório que não deveria ser para ela no momento, né? Porque daí elas pegam toda a referência do cantor que canta daquele jeito, né? Voltando esse ponto da igreja, da música na igreja, Luiz, por outro lado, eu fico muito feliz, sabe? Porque quando eu morava em Tatuí, a em Tatuí tem a editora a Casa Publicadora Brasileira, que é a editora da denominação que eu frequento, que é da Igreja Adventista. E minha tia trabalhava lá antes de se aposentar. E ela tinha um trabalho muito especial com crianças, material para crianças. E sabe coisa de tia? Não sei se vocês já passaram por isso. Uma tia pede coisa para vocês. A gente, às vezes, até não quer muito fazer, mas a gente faz porque é a tia, né, que pediu. Aí, o que aconteceu? Minha tia falou, Ronaldo, faz umas músicas infantis para a gente pôr no material que a gente está fazendo, né, aqui e tal. Ah, faço, tia. Legal, faço. Sim, legal para ajudar a tia, mas não estava muito animado, né? Mas foi legal. Depois, né, bobinho, né, no começo eu não tinha a dimensão do que isso poderia se tornar. Comecei a fazer os versos da Bíblia, sabe? Musicar, fazer assim, desde faixa etária de crianças, de recém-nascidos, em que os pais cantam para as crianças, até chegar numa idade de 10, 11, 12 anos, sabe? Eu e mais algumas outras pessoas começaram a fazer. Foi tão legal isso, que uma vez eu estava numa cidade, não lembro onde, porque daí a Casa Publicadora começou a gravar, sabe? Esses materiais. Eu estava numa igreja, acho que era outro estado. Eu estava num sábado lá, né? O dia que a gente costuma ir na igreja. E aí, dentro da igreja, ouvindo acontecer lá no fundo, assim, em outro salão, outra sala, uma classe das crianças, e eu ouvi cantando uma música que eu tinha feito, sabe? Fiquei tão feliz, assim, de ter um trabalho, né, que outras crianças estão cantando, Então, acho que isso é um trabalho que me deixou muito feliz, Luiz. Que bacana. E você falou que vai me mandar o material. Se você me permitir, depois eu compartilho com o pessoal que está aqui participando, Não, né? com Podem me certeza. chamar no WhatsApp que eu mando. Ronaldo tem composições belíssimas, arranjos belíssimos, funcionais para coro infantil, juvenil, adulto. Então, eu faço esse compartilhamento. Mas alguém tem alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade. Você sabe que o tatuiano ele é tímido, né? Luiz, Ah, indo além, as igrejas muitas vezes acabam cumprindo o papel que deveria ser o da escola no tocante à música. é Muitas verdade. vezes é a melhor ou até mesmo a única oportunidade para muitas pessoas aprenderem. Realmente, né? Uhum. Assim, isso tá na minha experiência musical, né? Acho que com o objetivo de ter um filho que pudesse tocar os cultos na igreja, meus pais me incentivaram, né, na música, que pudesse contribuir para a música na igreja, né? Então, eu vejo também hoje na graduação muitos alunos que têm muita facilidade auditiva, afinação, são os alunos que vêm da igreja, né? Que tem essa experiência na igreja. Porque a igreja,
por mais que a gente vê essas dificuldades de se fazer o canto coral, de se estabelecer um canto coral, né, a prática do canto coral, mas assim, o canto congregacional, né, o canto coletivo é muito forte ainda, né? Qualquer denominação que a gente possa falar, né, se canta. Né, umas mais, outras menos, mas se canta. Então, esse fato de se cantar nos cultos, isso é muito bonito. Eu lembro que quando eu comecei a namorar minha esposa, né? Ela é de Tararé. Vocês conhecem Tararé, né? Última cidade aqui antes de chegar no Paraná para vir para Ponta Grossa. Então ela é de um bairro rural chamado Pedra Branca. E então o que acontece? Quando a gente ia lá, eu ficava muito encantado com o quê? Na igrejinha que ela frequentava e o avô, não era bem simples, sabe? Você não tinha esses recursos que hoje tem nas igrejas. Era o avô que tocava violão e ela cantava e a igreja cantava. Mas sabe aquele canto assim, afinado, mas não afinado, aquele afinado que você vai requerer de um coro, sabe? Mas aquela coisa que vai na massa, assim. Aqueles intervalos que sobem comportamento, sabe? Aquelas coisas assim. Mas era tão bonito de ver que a primeira vez que eu ouvi aquilo, com o avô tocando, às vezes um acorde trocado, sabe? Aquela coisa assim. Mas tão bonito que eu fiquei, nossa, gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui devia ser valorizado mais. E cumpre um papel educativo, é isso que eu digo, né? Muitas vezes a pessoa só de frequentar a igreja e de se habituar ao canto congregacional, ela melhora a sua afinação, né? As pessoas se afinam por meio do... É um processo também semelhante ao estádio de futebol também, assim, né? Se for ver assim. Como que sai afinado aquela que canto de torcida, né? Quem que deu o tom para eles? A propósito, Ronaldo, como é que você trabalha? Você estava falando da questão da inclusão no coro, sempre que possível, né? E aí, como é que você trabalha com o desafinado, quando esse desafinado aparece no coro? Assim, aparece interessado em participar do coro. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Primeiro que, assim, eu evito ao máximo dar a entender para ele que ele está atrapalhando o coral, porque essa não é a minha função. Minha função como educador como eu disse, incluir, não rotular e descartar, né? Então, e isso tem que ter muito cuidado, não só meu, mas de passar para o coro isso também, porque as crianças, elas são muito rápidas em também rotular e julgar, se a gente não cuidar, né? Muitas vezes uma não quer sentar, aí tá me atrapalhando, faz aquela cara assim, sabe? E aí a gente pensa, barbaridade, vamos lá. Então, então a gente tem que, assim, acho que um trabalho importante, principal, é conscientizar o coral de que há pessoas diferentes, que vêm com uma vivência diferente, que vêm com pontos fortes diferentes e com pontos fracos diferentes, né? O meu ponto forte pode ser cantar afinado, mas o do outro, que talvez não cante afinado, pode ser ter um espírito tão de equipe, ser uma pessoa tão alegre e participativa, que forma uma liga tão grande no coro, que se eu não tivesse essa pessoa aí, possivelmente algo poderia estar saindo ruim, né? Então, acho que o passo, eu acho, é a gente pensar em como todos no coro possam entender essas diferenças, né? Agora, do ponto de vista de afinação, eu gosto sempre, quando eu tenho a possibilidade de ter um bolsista junto ou um voluntário, que essa pessoa, de forma bem discreta, de uma forma bem tranquila, ela sente do lado da pessoa que está com dificuldade, né? E ajude essa pessoa. Possivelmente, às vezes, a desafinação pode estar vindo de uma postura ruim, né? Então, de uma forma bem calma, ajudar na postura, né? Às vezes, a pessoa não está se ouvindo, né? Dificuldade de se ouvir também. Então, chamar atenção, conversar, sabe? Bem pertinho do ouvido. Olha, você está ouvindo? Subiu. Né? Canta junto, sabe? Mas assim,
discretamente, sabe? De uma forma assim amigável, sabe? De uma forma educativa, de ir junto. Vai ser difícil no primeiro momento, no segundo pode ser ainda difícil, mas eu acho que é um processo, né? A gente às vezes quer tanta, a gente quer resultado tão rápido, né? Com um negócio que é extremamente complexo, né? A afinação, porque isso envolve aquilo que eu estava falando, envolve uma experiência do passado que a pessoa já tem, né? Uma vivência, quer dizer, ela pode ter tido várias experiências assim negativas que tivessem dado algum bloqueio para que ela pudesse desenvolver essa musicalidade, essa flexibilidade na voz, sei lá, ou pode não ter tido nada disso, mas não ter essa facilidade. Mas também pode ter, quer dizer, por outro lado, a forma com que eu for abordar isso pode causar um bloqueio também nela. Né? Então, assim, é o que ela traz e o que eu ofereço. Eu tenho que achar um balanço nisso tudo aí. E é complexo. Então, eu acho que o cuidado, a gente tem que analisar caso a caso, né? Acho que o problema não é único e a receita não vem pronta. Até você tocou num ponto do rótulo, um rótulo muito difícil é quando diz pro menino que ele tem voz de menina, É. né? Eu já tive assim umas experiências de ter um aluno com bloqueio exatamente, a voz não sobe porque ele tinha um bloqueio emocional mesmo, porque quando ele tinha 8, 9 anos foi dito para ele que a voz dele era de menina, né? Isso geralmente cria um problema, né? E daí até você desconstruir, né? Uma palavra ao vento, depois para você desconstruir, né? Mara Belal, né, tem um artigo muito legal que fala sobre as características da voz, né, de uma pessoa. Então, uma pessoa pode ter por exemplo, a experiência em casa, né, às vezes de um pai ou de uma mãe com um tom de voz mais áspero, mais brusco, né? Só isso é suficiente às vezes de propiciar aquela criança ter uma voz para dentro que não se expressa, porque muitas vezes ela pode estar sendo oprimida psicologicamente pela voz do pai, da mãe ou de alguém da casa, né? Então, às vezes você tem no coro alguém que não só que tem dificuldade de projetar a voz, de deixar sua voz aparecer, né? Mas por quê? Porque às vezes ela traz essa questão psicológica, né? Que nem você falou, Luiz. Bom, estamos chegando aos momentos finais. Se mais alguém tiver alguma pergunta, é agora ou nunca. Nossa, que fatídico. Mas é isso aí, né? A Lúcia Costa está te perguntando se você sabe o nome do artigo da Puxa, Mara Belal. eu vou procurar. Depois eu posso te passar, Luiz. Tá. Eu não, assim, de cabeça eu não lembro. Desculpa, Lúcia. Marquei aí o nome da Mara Belal, mas a gente tendo essa informação, eu passo. Pessoal, eu quero convidar todos, eu até, não sei se eu já comentei com o Ronaldo, terça-feira agora, dia 15 de setembro, às 20 horas, nós faremos o lançamento oficial do primeiro congresso de música coral infanto-juvenil. Então, eu, a Ana, a Zezé Chevitarese e o Paulo Paraguaçu. Vai ser pelo YouTube, depois eu vou mandar nos grupos a divulgação. Como é o nome, Ana? Acho que é Arte de Toda a Gente o canal, não é? Arte de Toda a Gente. Tem o canal do YouTube Arte de Toda a Gente, porque o nosso congresso ele vai ser via projeto Um Novo Olhar, que é um projeto da Funarte. Então vai ser pelo canal do projeto. E o nome do canal é Arte de Toda a Gente. YouTube, terça-feira, às 20 horas. Estão todos convidados. Ali nós vamos dar as informações de programação. Já adianto que o congresso será nos dias 15, 16 e 17 de outubro.
E dia 15 de setembro a gente vai abrir oficialmente as inscrições, falar da programação, dos convidados. Esqueci de alguma coisa, Ana? Não. Então, fica o convite para vocês. Esperamos mesmo que seja mais um tempo, né, da gente mergulhar na discussão específica e nas necessidades do coro infantil e juvenil, né? Bom, acho que é isso com relação ao Congresso. Ronaldo, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade e te agradecer também pelo que você contribuiu com o coral do Projeto Espaço Feliz lá atrás, que a gente lembra com muito carinho, com muita gratidão. Passei essa questão para a diretoria, que também acho que a diretoria nem sabia, assim, tudo que você fez com o coro eles sabiam, mas eu acho que das seleções do conservatório eles nem sabiam, foi uma novidade para eles também, né? Então, muito obrigado mesmo. E quinta-feira que vem nós estaremos com o maestro Sérgio Werneck. Eu deixei essas próximas semanas para convidar maestros que passaram pela vida do coro, né? Que já regeram, já tiveram algum contato com o coro. Então, hoje é o Ronaldo, semana que vem é o Sérgio Werneck, e daí na outra semana, dia 24, é a Cibele, que hoje mora na Irlanda. Inclusive o papo com a Cibele vai ser às 19h30. Vai ser um pouquinho mais tarde. Mas eu passo as informações. Ronaldo, muito obrigado, viu? Ô Luiz, Gustavo, obrigado você do convite. Fiquei muito feliz de saber desse trabalho continuar. Eu já sabia, né, especialmente por conta desses eventos que você tem realizado aí, mas fiquei muito feliz desses cantores lindos, maravilhosos que vocês têm aí, firmes e fortes. Eu imagino que tem gente que chegou a... se eu estivesse em Tatuí, eu saí em 2013, 14, acho que teve a Júlia, né, que falou que está há 5 anos aí. Ah, não, acho que a Júlia não, eu não cheguei a pegar, então. Mas... A mais antiga, cadê a mais antiga? Tá aí? Faz 62 anos que ela tá no coro do lar. Que beleza. Não, então, mas eu queria dizer que a turma não quer nem sair do coro, né? Porque gostam. Isso que é o legal, né? O resultado do seu trabalho é ter a fidelidade dos seus cantores junto com vocês, especialmente nesse período de pandemia. Então, parabéns, Luiz, pelo seu trabalho, admirável. Desde lá de trás só cresceu. E agradeço o convite e a participação aí de todos que fizeram perguntas ou só assistiram. Muito obrigado, Ronaldo. São muitos os desafios, mas a gente não perde a capacidade de sonhar, né? O ano passado foi a primeira viagem assim, interestadual do coro, que foi algo inédito, histórico, né? E inclusive foi para o Paraná, aí pertinho de você. Legal. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos que participaram e uma boa noite a todos. Boa noite.